Que bom. Olha, só tem um estudo realizado pela Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, que confirmou que durante a pandemia o consumo de alimentos saudáveis diminuiu e o consumo de alimentos não saudáveis aumentou. Um exemplo, quase metade das mulheres ouvidas está consumindo mais chocolate doce do que antes. Então, é uma característica que a gente falou, que nesse período acaba acontecendo, né? Outro dado preocupante dessa pesquisa é sobre a compulsão por bebidas alcoólicas. Segundo o estudo, 18% das pessoas ouvidas relataram um aumento do consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Esse aumento foi similar entre homens e mulheres, quer dizer, muito impressionante. A gente pediu para minha parceira Juliana Sana acompanhar uma reunião do coletivo chamado Alcoolismo Feminino, que é um grupo de apoio que ajuda mulheres alcoolistas a buscar tratamento. Vamos ver como é que foi, como é que elas estão enfrentando esse problema, esse outro tipo de compulsão, né, nesse período de isolamento. Grazi, você é uma das idealizadoras do coletivo. Me explica como é que começou tudo isso. Conversei com a Cláudia Denise, convidei as duas, a Cláudia é minha psicóloga até hoje, e a Denise é companheira de AA até hoje, né? E a gente criou o coletivo, fomos para as redes sociais, mostramos os nossos rostos e começamos a procurar por essas mulheres para tentar ser uma ponte entre a dor que elas sentem, o sofrimento, a vergonha, a culpa, principalmente nesse mundo tão masculino, e a recuperação, o tratamento. Thaís, me fala quanto tempo você está sóbria e a importância do coletivo para você. Eu estou sóbria há 2 anos e 9 meses, já caminhando para 2 anos e 10 meses, e esse coletivo significa acolhimento para mim, significa apoio e troca de afetos, porque nós nos encontramos em um momento de solidão, de incertezas. Quando nós nos encontramos para falar sobre as nossas vontades, os nossos medos em relação ao álcool, né, nós nos entendemos. Na pandemia, vocês acham que é fácil ter uma recaída? Muitas pessoas vão buscar o álcool, sim. E eu senti esse medo, não necessariamente de ir buscar o álcool, mas de começar a aparecerem outros sintomas, né? Ansiedade, insônia, tristeza. Eu comecei a perder o apetite. E aí, quando eu encontrei o grupo, aí eu descobri que outras meninas também estavam se sentindo assim. E não tá tudo bem, né? Isso é normal, faz parte da nossa doença. Vamos agora nos acolher para tentar ficar bem e não ir ao primeiro gole. Né? Aí, Querolai, você foi mãe quando bebia. E foi mãe agora, tem um bebê recém-nascido, já sóbria. Qual a diferença para você? Eu costumo dizer que eu tive o meu filho, eu pari o meu filho mais velho, mas eu fui mãe a partir do momento que eu entrei para os meus grupos de apoio. E aí eu vi a importância da vida, eu dou valor, né? Então essa, para mim, é a diferença, né? É o ter um filho e ser mãe. Elaine, você até perdeu o trabalho, né, durante agora a pandemia. Então parece que são coisas que facilitam uma recaída, né? O que me deu mais desespero, não podia de jeito nenhum atender, o salão fechou. E aí ficou aquele vazio de tipo, e agora? O que vai ser de mim? Eu me anestesiava de alguma forma e camuflava esse vazio que tinha dentro de mim. Eu preenchia ele com o álcool. Cláudia, você é psicóloga do coletivo, né? Você não passou pelo alcoolismo, mas você consegue detectar. O que você diria para essa mulher que está em casa sofrendo, né? Às vezes sofrendo sozinha, porque ela não sabe que ela tem a doença. Por ela ter muita preocupação com o que vão pensar dela, como que ela vai ser avaliada, ela demora a pedir ajuda. E quanto mais tempo essa mulher demora para pedir ajuda, ela quando chega para um tratamento, ela já tem várias complicações. Grazi, eu queria que você finalizasse aqui o nosso papo dando uma dica, dando um abraço nessa mulher que está em casa, às vezes sofrendo sozinha e precisando desse acolhimento. O que você diria para essas mulheres?
procure ajuda, sabe? É isso, assim. Existe uma vida linda sem o álcool, né? A vida sóbria é possível, né? E é feliz. O alcoolismo é uma doença progressiva. Então, às vezes, a gente começa só no final de semana, daqui a pouco está bebendo mais dias da semana. Às vezes é só cerveja, mas assim, um engradado de cerveja. E perde o controle, tem amnésia, enfim. Então, isso já indica que a pessoa está realmente caminhando para uma dependência. Obrigada por vocês compartilharem a história de vocês, tá bom? A gente espera que ajude a mulher que está em casa, às vezes sozinha, sem ter com quem falar, que ela busque, né, o coletivo ou a ajuda de outros grupos, o AA, outros grupos que ela encontre perto dela, para ser feliz de novo. É muito interessante. Bom, muito obrigada realmente por as pessoas mostrarem seus rostos, assumirem assim esse compromisso de ajudar o outro, né, se mostrando. Agora, Jairo, eu fiquei pensando, muitas vezes a gente imagina assim, bom, mas dentro de casa talvez as tentações, entre aspas, fossem menores, né? Porque às vezes a pessoa bebe porque um amigo chamou, uma amiga, vamos até ali tomar alguma coisa, para comemorar. E agora que ninguém está se encontrando, poderia parecer que ficaria mais fácil, mas não, né? Porque como é uma dependência, talvez não faça muita diferença. Pois é, Fátima, isso que você está falando é bem real e é o que a gente tem percebido, né? Não é só o fato de sair, estar com os amigos, ir para uma festa, para uma balada, que leva a pessoa a beber, né? O fato dela estar em casa, muitas vezes sozinha, ansiosa, triste, estressada, pode fazer também com que ela passe a ter um padrão mais pesado de consumo de bebida, né? Então, isso é uma realidade, uma coisa que está acontecendo. Essa pesquisa da Fiocruz e outras pesquisas que estão acontecendo no mundo todo mostram para a gente, né, uma série de transtornos compulsivos, né, aí por conta da questão da quarentena e do isolamento, e a bebida é um deles. E um agravante que eu acho que é importante a gente lembrar, Fátima, que a questão de beber muito dentro de casa pode levar a um aumento da violência dentro de casa também, né? Então a gente tem registrado aí um aumento dos episódios de violência doméstica e de violência contra a mulher, né, dentro de casa por conta desse consumo exagerado, exacerbado, compulsivo de bebida, né? Então é muito importante isso que elas falaram, né? E eu acho que é muito importante essa história de buscar alguma forma de ajuda, né? Ou nesses grupos de suporte coletivo, o AA, ou esse grupo mesmo que um exemplo, esse grupo bacana que elas montaram, elas criaram, ou mesmo nos serviços de terapia online, gratuitos, que estão sendo oferecidos aí em diversas partes do país por diversas instituições. Então, acho que é muito importante a pessoa não ficar em casa sofrendo e tendo essa dificuldade. E para a mulher, a gente sabe, né, é muito mais pesada essa questão por conta da avaliação social, como uma mãe bebe, como uma mulher bebe, tal. Então, isso tudo pode potencializar, né, esses riscos aí dela não buscar ajuda e de se expor a uma série de problemas. A Samara falou uma coisa que ela, quando está trabalhando, ela tem um foco que isso ajuda. E aí ela descobriu nesse período, eu estou vendo ali uns cartazes pendurados, você tem trabalhado com letras, né, com esses desenhos, é quase um desenho da letra, né, de tão bonito que é. Isso tem te ajudado, quer dizer, você tirar o foco para outra coisa diferente, assim? Jogar o foco, na verdade, para outra coisa diferente? Com certeza. Eu descobri, assim, que eu sempre achei muito bonito. E aí, um dia eu decidi começar a fazer. Eu disse, eu vou começar a fazer. E aí, tem me ajudado bastante. Eu sento na minha mesa e começo a fazer. Então, eu tô jogando todo o meu foco para isso. E aí, eu comecei a fazer curso. Comprei curso online. Na internet também tem vídeos, assim, ensinando a fazer outros tipos de letras. É uma caligrafia mesmo. É bem legal, assim. Não precisa de nada. E é isso que tá me fazendo tirar o foco mesmo, sabe? Foi uma atividade que eu achei que me faz bem. Quer dizer, Jairo, ela já tem um acompanhamento, ela já faz o acompanhamento dela por conta do diagnóstico até anterior à pandemia, mas encontrou agora nesse período um outro foco. Muito importante a gente buscar alguma coisa que goste de fazer e que possa realmente puxar a nossa atenção para isso, né?
Sem dúvida. A gente tem que criar, né, uma rotina, né? A gente falou isso logo no começo da pandemia e a gente volta a repetir. É muito importante que a gente crie, né, nessa nova normalidade, nessa situação que a gente está vivendo, né? É muito importante que a gente tenha uma rotina, que a gente pense nas atividades que a gente vai fazer durante o dia e que a gente consiga criar umas áreas verdes, né, dentro dessa nossa rotina, em que a gente vai se proporcionar o prazer de fazer alguma coisa que a gente gosta, né? É desenhar, é ouvir música, é assistir uma série, é cantar, é estar com alguém que a gente gosta, fazer uma videochamada, enfim, né? É muito importante isso, né? Porque a gente desvia o foco da ansiedade, do estresse, e a gente foca em alguma coisa que dá uma recompensa bacana, que é prazerosa, e a gente consegue passar melhor por isso, né? De novo, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que ter ainda essas restrições, esse isolamento social, então não dá para ficar sentado no sofá esperando esse tempo chegar, né? Essa luz no fim do túnel chegar. A gente tem que procurar lâmpadas, velas, enfim, iluminações no dia a dia da gente para a gente passar por isso de uma maneira mais feliz, mais tranquila e com menos ansiedade. Acho que isso é muito importante. Olha, Samara, muito obrigada por também ter vindo até aqui, ter conversado com a gente sobre isso, sabe? É muito importante, acho que você deu assim, umas dicas que vão ser úteis para outras pessoas que estão passando pela mesma questão que você. E Jairo, também sempre muito bom ouvir você e a sua orientação. Muito obrigada também pela oportunidade de falar. Eu gravei um vídeo no Instagram querendo falar para os meus amigos o que eu estava passando. E se algum deles estivesse passando a mesma coisa que eu, que também para a gente conversar e trocar ideia. E aí é tão bom poder ter voz para o Brasil todo, sabe? Eu acho que os transtornos alimentares, a compulsão alimentar é muito pouco falado e às vezes a gente precisa debater mais sobre isso, porque tem tantas pessoas que passam e às vezes nem sabem. É verdade. Então, foi muito bacana. Que bom, muito obrigada. A gente é que agradece, porque é sempre uma oportunidade da gente tocar mais alguém que está em casa e que ainda não teve a sua coragem de falar publicamente sobre isso, né? E ajuda a gente também a entender. E também a questão do álcool, o Jairo já falou, mas se você precisa de ajuda, as reuniões dos Alcoólicos Anônimos e outros grupos de apoio continuam acontecendo agora, nesse período, online. E também existem grupos para tratar quem tem compulsão por comida, como o CCA, que é o Comedores Compulsivos Anônimos, que também estão mantendo reuniões por videochamadas e de forma gratuita. Então, muito importante procurar ajuda. E a Samara falou uma coisa legal que ela postou, né? Um desabafo para chamar outras pessoas. Converse, né? Tente conversar com alguém sobre isso. Vai ser uma luzinha que vai se abrir, mas que vai fazer muita diferença. Tem pessoas em casa que estão mandando mensagens para a gente sobre esse tema. Vamos dar uma olhada. A Priscila disse o seguinte: o tema de hoje no programa da Fátima é sobre compulsão e eles estão focando na alimentar. Está acendendo uma luz aqui, e uma carinha assim meio pensativa, meio tristonha. Que bom, Priscila. Tomara mesmo que a gente tenha jogado uma luzinha, uma lanterna, como o Jairo falou, uma vela, e que você consiga, ou alguém perto de você, ser iluminado por isso, né? A Karine mandou o seguinte: eu tenho compulsão alimentar e é horrível. Estou em tratamento, mas é tão difícil. É mesmo, né, Karine? A gente está vendo ali que a Samara teve o diagnóstico há 3 anos, e é você se entender que são períodos, né, de altos e baixos, até você conseguir uma estabilidade, mas tenho certeza que você vai conseguir, vai em frente, que você vai conseguir sim. A gente tem mais uma mensagem? Vamos ver. O Flávio diz o seguinte: no meu caso, a compulsão é mais alimentar e desencadeou mais esse problema devido ao meu transtorno de ansiedade. Flávio, o Jairo falou bastante disso, né? Muita relação entre a ansiedade e como é que ela se manifesta nas compulsões.